uma história da produção por demanda. Quem gera produtos para consumo é a questão da prateleira. O lojista precisa ter estoque para garantir a venda. Mas, e quando o produto encalha? Quer dizer, o cara que vende se abasteceu para garantir as vendas, mas não teve procura suficiente e aí sobrou a ponta do estoque. Mais ou menos essa é uma situação que faz parte da vida de quem compra e vende produtos. Por que não dizer, também faz parte de quem fabrica produtos. A boa prática financeira manda liquidar o estoque que não vende, ou por preço de custo ou abaixo, para gerar capital e produzir aquilo que se possa vender e manter o negócio funcionando. São as liquidações, né? Vem daí a frase que todo negócio tem riscos. Entretanto, é uma situação onde sempre se buscou contramedidas, né? E sendo que o santo grau do empreendimento seria produzir só aquilo que se vende, só no momento e na quantidade que se vende. Bom, isso é o que a gente pode chamar de por demanda. Formas diferentes de produzir, seja a fabricação de itens ou serviços, como a impressão, têm surgido para atender essa necessidade, com maior ou menor sucesso. Para entender, vamos ver a história desde o início. Eu creio que a situação começou com a Revolução Industrial, período a partir de 1760, quando James Watt inventou a máquina a vapor. Esse avanço tecnológico foi fundamental para a substituição da produção artesanal pela produção mecanizada em larga escala a partir do século XVIII. Com isto começou o aparecimento das primeiras fábricas e transformação do sistema produtivo em todo o hemisfério norte, a partir da Inglaterra, né, no século XIX, moldando o mundo moderno e consolidando o capitalismo industrial. Houve um grande impacto na economia no nível mundial, no nível social e, finalmente, no campo científico, no século XX, né, e após a Segunda Guerra Mundial. Convenciona-se falar na primeira, segunda e terceira revoluções industriais nesses períodos. As críticas que a gente vê ao sistema econômico capitalista têm origem na segunda fase, com a grande expansão da industrialização e a migração do trabalho do campo para a indústria. As implicações sociais nesse modo de produzir mecanizado só começaram a ser tratadas pela indústria após a Segunda Guerra, com pioneiros da sustentabilidade da produção, como William Edwards Deming. Ao mesmo tempo em que Deming propunha um relacionamento mais humano ao trabalhador da produção, criou métodos gerando uma inteligência do sistema produtivo, e culminando com o just-in-time e com a engenharia de processos. O sistema de produzir just-in-time foi instituído inicialmente na Toyota e foi provavelmente a primeira forma de se produzir por demanda. Resumidamente e simplificando um pouco, a ideia do just-in-time é fazer uma automatização da preparação da produção, reduzir o tempo de preparação de máquina, que é o maior custo de qualquer produção. O Deming, engenheiro eletricista, estatístico e consultor, advogava melhorar o sistema ao invés de culpar o operador e realizar o ciclo planejar, fazer, estudar e agir para fazer um gerenciamento total da qualidade. Então vamos ver a impressão por demanda. Voltando ao início, aumentar o volume produzido traz economia de escala, mas também traz o risco do encalhe na prateleira. Uma das primeiras formas da impressão por demanda foi o transfer, usado com sistemas de impressão tradicional. Então, tínhamos o decal cerâmico, que é a serigrafia de transfer úmido para louça e vidros. Tem os pré-impressos termoadesivos e pré-impressos de sublimação, né, propostos nos anos 60 a 90, e gerados por rotogravura, por offset e por serigrafia. E era uma opção contra a impressão direta em tecidos, plásticos, metais e papel. Vou me arriscar a dizer que a segunda forma de impressão por demanda surgida foi a impressão digital. Hoje nós vivemos uma quarta revolução industrial, que é da tecnologia da informação e da eletrônica, onde dados na forma de aritmética digital nos fornecem meio de simular realidades e nos comunicar à distância. O problema inicial da impressão digital foi a limitação ao tipo de material possível de imprimir. Originalmente, você imprimia apenas em papel.
Uma empresa de grande sucesso nesse sistema de impressão, a Xerox, que se definia pelo slogan The Document Company, pode ser atribuído à geração de impressos imediatos e na quantidade requerida, mais do que apenas documentar. Então, um dos pontos altos dessa empresa foi criar impressoras de alta velocidade, produzindo uma grande quantidade, grande volume de impressos, só que personalizados um a um. Estou falando de boletos bancários, por exemplo. As diversas formas de impressão digital usam o princípio da automatização do setup, ou da preparação de máquina. Também usam sistemas de impressão sem precisar de matriz. Isto, o maior custo da impressão gráfica tradicional, que é a preparação de matriz e a preparação de máquina, inexiste na impressão digital, seja ela laser, jato de tinta ou alguma outra. Cabe aqui uma observação. Existem inúmeras formas de impressão digital e, para exemplificar, apenas no jato de tinta tem mais de 6.000 patentes de sistemas de impressão. A diferença entre os sistemas usando jato de tinta é a forma de aplicar ao substrato. E todas as formas do jato de tinta habilitam produzir por demanda, diretamente ou por transfer. Por exemplo, na impressão digital têxtil, além da sublimação, você tem corantes reativos, corantes ácidos, tintas pigmento, tintas resinosas, tintas não resinosas, impressão direta ou impressão em filmes transfer, como é o caso do DTF. Falando da impressão têxtil por demanda. Na aplicação têxtil, um artigo publicado no blog TexIntel, dedicado à impressão mais industrializada, fala do ponto de equilíbrio financeiro entre a impressão digital e a serigrafia rotativa. O autor, Jos Notermans, trabalha na SPG Prints, que é uma empresa que fabrica tanto impressoras serigráficas quanto impressoras digitais, para uso têxtil, ambas de grande porte e para tecido corrido. Segundo ele, não se trata apenas de volumes de impressão e pura economia de escala. Fatores do projeto específico impactam mais do que a abordagem exclusiva no custo por metro impresso. Então ele exemplifica com 6 fatores. Primeiro, a demanda em si. Segundo, a quantidade de cores. Terceiro, a repetição de pedidos. Quarto, custo total. Quinto, complexidade do design. E sexto, a qualidade das telas. Colocando os 3 primeiros fatores no eixo horizontal de um gráfico e os 3 últimos no eixo vertical, nós temos 2 pontos de equilíbrio entre o convencional e o digital. No caso da impressão rotativa serigráfica com poucas cores, a partir de 1.000 metros, a serigrafia passa a ser mais lucrativa do que a impressão digital. E no caso de trabalhos complexos com muitas cores, a serigrafia só passa a ser mais lucrativa do que a inquijete de grande porte para estamparia acima de 5.000 metros. E mesmo o blog da TexIntel tem um artigo da Debbie Keenan, que é da FESPA, Federação das Associações Europeias de Impressores Serigráficos, que fala em DTG e DTF. Segundo ela, os elementos para definir a adoção digital são a redução dos tempos de preparação, habilitar a redução de tiragens mínimas e proporcionar qualidade excepcional para diversos tecidos. A aplicação, no caso, é para vestuário e decoração, e considerando o crescimento da tendência da personalização dos itens de vestuário. Daí a autora menciona a viabilização da impressão por demanda a pequenas e médias estamparias, com a entrada de grandes indústrias como a Epson, com sua SureColor 9000 DTF de 1,5 m de largura, e da Resolute, com a impressora chamada RJet Pro DTF, que tem 9 cores e usa o adesivo líquido da Dupont, aplicado por cabeças Epson i3200, ao invés da TPU em pó. Além disso, a escolha entre DTG e DTF ela é mencionada quanto à qualidade, né, no caso da impressão em algodão, e essa impressão usa tecido pré-impregnado e tintas não resinosas.
e a versatilidade, que é no caso do DTF, para quaisquer tipos de tecido. No artigo, ela dá um destaque para a importância da capacitação tecnológica do operador nesses sistemas. E isso em temas como gerenciamento da cor e da área do marketing, do comercial, quanto ao entendimento do mercado cliente, contornando as limitações tecnológicas. A minha observação pessoal, eu sou um experimentador teimoso, né? E anterior experiência trabalhando na Xerox, desenvolvendo sistemas em institutos e fazendo consultorias em empresas, né? Você pode gerar as coisas se você entender o que está funcionando, sem precisar fazer investimentos enormes em equipamento altamente industrializado. Eu já fiz transfer em materiais inusitados, como blocos de concreto, usando serigrafia digital, e experimentos, né, com vários materiais, concluindo que um sistema de impressão não necessariamente compete com outro. A escolha depende do mercado, mas cada escolha implica na necessidade de uma certa infraestrutura. A forma mais segura de escolher um sistema é conhecer cada sistema, ter à mão algum equipamento, né, e de tiragens pequenas para cada um deles, para que você possa desenvolver, para que você possa prototipar a produção que você vai fazer. Então, entre outras coisas, e mesmo com equipamentos digitais, existe um custo de partida para cada tipo de trabalho ou projeto. E nesse momento, né, é que o investimento no conhecimento e ter equipamentos de pequeno porte e prototipagem vão fazer toda a diferença. Isso é mais do que apenas acreditar ou seguir recomendações de fabricantes de equipamento ou blogueiros de mercado, que você pode me incluir nesses. Tá? Grato pela atenção.